Olá, eu sou Silvia Cintrão, do Departamento de Teoria Literária e Literaturas da UNB. Trabalho há alguns anos aqui pela poesia. E hoje a gente tem a satisfação enorme de bater um papo com o poeta, cronista, ensaísta, ex-professor da UFRJ, da PUC do Rio, de diversas universidades no mundo inteiro, o premiadíssimo escritor Afonso Romano de Santana. Bem-vindo, Afonso. Depois disto, só o silêncio. Muito Afonso, bem, Afonso, é isso. Eu tenho uma pergunta inicial, porque o papo de hoje eu acho que pode ser sobre o contemporâneo. E eu falo isso porque, e conto uma pequena historinha antes de te passar a palavra em definitivo, para a gente conversar. Há cerca de 2 anos, houve uma Bienal de Poesia, Bienal Internacional de Poesia em Brasília, e você foi o poeta homenageado. Mas homenageado de quem? De um grupo seletíssimo de pesquisadores, de alunos, de professores, de jornalistas. Durante mais de um ano eu trabalhei textos de diversos poetas ícones da literatura brasileira e os alunos, ao final desse estudo, toda essa pesquisa, de muita leitura, escolheu Afonso Romano de Santana. E a minha pergunta, é claro que eu fiquei satisfeitíssima, eu teria escolhido de imediato, mas a minha pergunta aos alunos, pesquisadores, enfim, foi por que Afonso Romano, diante de uma pleiade? E eles disseram porque a poesia do Afonso é a poesia mais contemporânea que existe. Então, como é ser contemporâneo depois de uma carreira que eu acho, vamos esconder ou não? Meio século, né? De poesia. Eu acho que essa escolha foi por ordem alfabética. Começa pelo A, etc. E, de qualquer maneira, foi um prazer estar aqui com aquele pessoal, seus alunos, seus amigos, e poder falar sobre poesia. E essa coisa do contemporâneo que você está ressaltando, né? Nesses dias nós estamos vivendo aí um negócio espantoso, que é esse terremoto lá no Mediterrâneo. Os países árabes estão fazendo uma revolução interna, de alguma maneira. E eu estava pensando o seguinte, eu conheço mais ou menos aquela região. Sim. Né? E tive em vários daqueles países. E por coincidência, eu escrevi um poema que é contemporâneo, chamado Obama, venha comigo a Cartago. Por acaso essa coisa toda foi na Tunísia, né? Cartago é na Tunísia. Você pode dizer o poema? O poema é longo, tem quase 4 páginas. Um trechinho. Mas onde entra o contemporâneo como ideia é o seguinte, é que eu estive ali em Cartago, vendo aquelas ruínas, depois fui para Roma, e o confronto entre o Império Romano e Cartago destruída me provocou uma série de ideias que acabaram virando esse poema, que é Obama, venha comigo a Cartago, que eu vou colocar no YouTube daqui uns dias, em português, em francês, em espanhol e em árabe, né, porque eu quero dialogar com esse público no mundo inteiro. Então eu tenho uma noção de que a poesia, ela é intemporal, evidentemente, é intemporal. Mas eu, pessoalmente, eu sou uma pessoa muito fincada no meu tempo. As coisas que estão ocorrendo aí me dizem respeito. E é nesse sentido que talvez eu tenha um diálogo muito concreto com o público, com os estudantes e com os professores. Perfeito. E é interessante porque esse grupo que o homenageou na Bienal Internacional de Brasília montou um espetáculo tendo como inspiração seus poemas da lírica amorosa. Então, o amor é uma coisa muito contemporânea, né? Não sei, mas a questão é que os seus poemas falarem a um jovem de 18 anos, a um jovem de 21 anos, e eles se deliciarem com isso, e se debruçarem numa pesquisa, sintetizarem a própria visão de amor
a partir do diálogo com seus poemas, isso é inédito. Eu, de fato, acho bastante importante essa característica. Isso é um mistério da poesia, o mistério da arte em geral. Você lê, de repente, uma coisa em Sófocles, lê em Shakespeare e parece que ele escreveu para você. Então você pega aquele verso, pega aquele poema e anexa a sua vida. Nos momentos graves, de repente, você tira aquilo como uma espécie de escudo, como uma espécie de referência. E a poesia tem essa coisa mágica, por mais que as pessoas vivem dizendo que poesia é uma coisa de poucos. É mentira, as pessoas se alimentam de poesia o tempo todo, tirando poesia de lugares dos quais elas nem se dão conta. Da publicidade, da música popular, até das conversas. E nesse sentido, existe um mistério em torno da produção poética e da arte em geral. Já que você mencionou a questão da música popular, e eu sou uma estudiosa da música popular brasileira. Obsessiva com a história da música, né? Talvez, mas o seu livro, Música Popular Brasileira, é reeditado há pouco tempo. Uma vez eu lhe falei que era o meu livro de cabeceira. Ele foi meu grande motivador. Bom, tem um teórico, alguém que de fato pensa as letras da música popular brasileira como uma série de valor dentro, que pode ser caminhar paralela à questão da produção poética literária. Né? E não sei se ainda caberia, mas meus alunos sempre perguntam, sobretudo os iniciantes, né? Letra de música pode ser considerado poema? Não é poesia, poesia com certeza, né? Mas como é que a gente diferenciaria o que leva um teórico como você a escrever um livro falando sobre essa questão das letras poéticas? Primeiro, esse livro surgiu num momento histórico muito específico, né? Nos anos 60, sobretudo, e 70, a música popular brasileira tinha uma função, tinha um espaço na contestação do regime, etc. Eu até dizia que a música tomou, de alguma maneira, um espaço que era reservado a outras áreas culturais. Então esse livro surge muito nessa época. E essa questão que você levantou é uma questão que se discute o tempo todo. O que é letra, o que é música? É uma questão muito rica e diversificada, né? Eu acho que várias letras que existem por aí são prosa pura. Você pegar as letras do Jorge Ben, ele é muito prosa, ele está contando uma história, né? Narrativas. Elas são narrativas. Outras são bastante requintadas, tem jogos de palavras, tem uma arquitetura literária. Quer dizer, a música recebe, de alguma maneira, abriga essas coisas muito diversificadas, de tal maneira que prosa e poesia se misturam às vezes. Sim. Agora, o que eu acho que tem que se tomar cuidado é o seguinte: de repente começaram a chamar de grandes poetas alguns compositores. Eles são grandes compositores, são grandes letristas. Grandes poetas é um outro assunto. A poesia é um negócio um pouco mais complicado, e aí tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mais complicado aonde? Em todos os sentidos, né? A poesia é mais do que simplesmente rimar. É mais do que simplesmente você externar uma emoção. É mais do que simplesmente você emocionar alguém. A poesia é uma construção verbal que é feita dentro de uma tradição que vem se firmando e evoluindo, né? Então é um gênero específico. Daqui a pouquinho a gente volta com Afonso Romano falando da tradução da tradição literária dentro da lírica.